Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num documento que, literalmente, mudou o mundo. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, criada em França em 1789. Pensa nisto como uma faísca, que deu início a um fogo de novas ideias sobre liberdade e justiça que ainda hoje arde. É uma pergunta que talvez não se faça todos os dias, certo? De onde vêm os nossos direitos? A liberdade de dizer o que pensamos, a ideia de que todos somos iguais perante a lei. Muitas dessas coisas que hoje nos parecem óbvias nasceram, na verdade, num momento muito específico da história. E é aí que vamos descobrir como tudo isto começou. Para percebermos bem esta história, vamos dividi-la em algumas partes. Primeiro, o cenário. A França antes da Revolução. Depois, a grande ideia que surgiu. A seguir, os novos superpoderes dos cidadãos, as novas regras do jogo para todos, a ideia de que o poder é do povo e, finalmente, o impacto que tudo isto teve no mundo. Muito bem, vamos fazer uma viagem no tempo. Imaginem a França antes de 1789. O país estava a passar por uma crise enorme, tanto económica como social. E a forma como a sociedade estava organizada, bem, hoje em dia ia parecer-nos uma coisa completamente absurda e super injusta. Basicamente, a sociedade estava dividida em 3 níveis, os chamados Estados. No topo, uma pequena minoria, o clero e a nobreza. Eles tinham tudo: privilégios, não pagavam impostos, uma vida boa. E depois havia o resto, o terceiro Estado. E isto era quase toda a gente. Camponeses, comerciantes, a burguesia. Eram eles que pagavam todos os impostos e, em troca, não tinham praticamente nenhuns direitos. Não parece justo, pois não? Claro que o povo estava farto. E para ajudar, começaram a surgir as novas ideias do iluminismo que falavam de liberdade, de igualdade, de razão. Então, o terceiro Estado fez algo impensável para a época. Juntaram-se, formaram a sua própria Assembleia Nacional e decidiram que iam ser eles a escrever as novas regras do jogo para o país. E qual foi a primeira grande missão desta nova Assembleia? Foi pôr no papel, preto no branco, os direitos que toda a gente devia ter. O resultado foi este documento de que estamos a falar, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E acreditem que, para a altura, isto foi uma autêntica bomba. Logo no artigo 1º, a ideia mais poderosa de todas. Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Uma única frase que deitava por terra séculos de tradição. Acabou-se a ideia de que se nasce nobre e por isso se é melhor que os outros. A partir daquele momento, o que devia contar era o talento e o mérito de cada um, não a família onde se tinha nascido. Toda a declaração assenta numa ideia-chave, a de direitos naturais. O que é que isto quer dizer? É simples. A ideia é que há certos direitos como a liberdade, a propriedade, a segurança, que não são um presente de um rei ou de um governo. Nascemos com eles. Ponto. Fazem parte de nós enquanto seres humanos. E por isso, ninguém tem o direito de nos tirar esses direitos. Ok, então, na prática, que superpoderes é que esta declaração deu ao cidadão comum? Porque, antes disto, o cidadão comum, bem, não tinha poder nenhum. Primeiro, a liberdade. A regra passou a ser cada um pode fazer tudo o que quiser, desde que não prejudique mais ninguém. O único limite é a lei. E isto abriu a porta a imensas coisas. De repente, as pessoas podiam ter as suas próprias opiniões, até mesmo religiosas, sem medo. Podiam falar, escrever, imprimir, livremente. Basicamente, o Estado perdeu o poder de se meter na vida das pessoas sem um bom motivo. Outro direito super importante que foi protegido foi o da propriedade privada. A lógica era, se uma pessoa trabalhou para conseguir algo, esse algo é seu. É um direito inviolável e sagrado. O Estado não podia simplesmente aparecer e tirar as coisas das pessoas. Era mais uma forma de proteger o indivíduo contra o poder excessivo do governo. Mas não se tratava apenas de liberdades individuais. A declaração veio também virar completamente do avesso a forma como a lei e a justiça funcionavam. As regras do jogo iam mudar para toda a gente. E esta é talvez uma das maiores revoluções dentro da Revolução. A lei passou a ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para castigar. Imaginem o choque. Um nobre e um camponês, à frente de um juiz, eram agora iguais. Além disso, os cargos públicos, os empregos no Estado, deixaram de ser um clube exclusivo para os nobres. Passaram a ser para quem tivesse mérito e talento. E para garantir que a justiça era mesmo justa, criaram-se uma série de proteções. Primeiro, ninguém podia ser acusado ou preso por capricho. Tinha de haver uma lei que o previsse. Segundo, e isto é fundamental, toda a gente é presumida inocente até que se prove que é culpada. E, finalmente, acabaram-se as punições cruéis e sem sentido. As penas tinham de ser proporcionais ao crime. Ok, já vimos os direitos das pessoas e as novas regras da lei. Mas a declaração foi ainda mais longe. Mexeu na própria origem do poder.
A pergunta era: se o rei já não manda em tudo, então, quem é que manda agora? A resposta está num conceito chamado soberania nacional. A ideia é bastante direta. O poder, a autoridade para governar, não vem de Deus para um rei, vem da nação, ou seja, de todo o povo, do conjunto dos cidadãos. Um governo só é legítimo se governar em nome do povo. E para garantir que nunca mais uma só pessoa ou um só grupo acumulava poder a mais, pegaram numa ideia muito inteligente: a separação de poderes. Há um poder que faz as leis, o legislativo, outro que as aplica no dia-a-dia, o executivo, e um terceiro que resolve os conflitos, o judiciário. A ideia é que estes três poderes se vigiem uns aos outros para que ninguém abuse. Esta nova relação entre o Estado e as pessoas também tinha uma parte financeira. Toda a gente concordava que os impostos eram precisos para o país funcionar, mas tinham de ser justos. Todos deviam contribuir de acordo com as suas possibilidades. E aqui vem a grande novidade. Os cidadãos ganharam o direito de saber onde é que o seu dinheiro estava a ser gasto e de exigir que os governantes prestassem contas. Agora, o mais incrível é que estas ideias não ficaram fechadas em França. Eram demasiado poderosas para isso. Elas começaram a viajar, a espalhar-se pelo mundo como sementes e a inspirar mudanças por todo o planeta. Se olharmos para a história, vemos o rasto destas ideias. Logo a seguir a 1789, vemos movimentos de independência e novas constituições a surgirem por todo o lado, inspirados por este exemplo francês. E o fio da história continua, até que em 1948 a ONU cria a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Muitos dos seus princípios fundamentais vêm diretamente daqui. Portanto, se tivéssemos de resumir tudo a uma única grande mudança, seria esta. A Declaração transformou súbditos em cidadãos. Um súbdito é alguém passivo que apenas obedece. Um cidadão é alguém ativo que tem direitos que deve defender e deveres que deve cumprir. É alguém que participa na vida do seu país. E tudo isto nos traz aos dias de hoje. Liberdade, igualdade, justiça. Estes ideais têm mais de 200 anos, mas continuam a ser super atuais e a estar no centro de muitas discussões. A pergunta que fica no ar é, destes todos, quais são os mais importantes para o mundo em que vivemos agora? Fica a reflexão. Obrigado por terem acompanhado esta análise.